Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu tenho sempre procurado na minha live da semana falar sobre algum assunto, meus irmãos, que eu observo que é importante para o povo evangélico. A live tanto pode ser ouvida pelo povo evangélico, também por aqueles que não são crentes. Ela é proveitosa para os dois lados. Eu sempre procuro, meus irmãos, observar onde está havendo alguns desvios doutrinários ou interpretações que, a meu ver, de acordo com a palavra de Deus, eu acho que não estão corretas para que eu possa comentar sobre esse assunto. Não significa de maneira nenhuma que eu sou a voz da verdade ou que eu esteja 100% certo. Por isso fica o meu perfil no Facebook à vontade para quem quiser comentar ou discordar, e a gente pode argumentar de uma forma também mais clara dentro daquela linha de raciocínio que porventura os irmãos venham a ter. Antes vamos orar para que nós possamos começar a falar sobre a medida da iniquidade ou a medida do pecado. Altíssimo Deus e glorioso Pai, pedimos a tua boa mão, meu Senhor, estendida sobre nossas vidas. Pai Celestial, me dá raciocínio lógico, me dá entendimento da tua palavra, abre minha mente para que eu possa compreender a tua palavra. E aquilo, meu Senhor, que porventura faltar um raciocínio, faltar um entendimento, tu possa me esclarecer para a honra e para a glória do teu bendito nome. Também te peço encarecidamente, abre o entendimento dos teus servos, das tuas servas, ou mesmo daquele que é não crente, para que possa compreender a tua palavra e ser alcançado por ela, ser salvo, ser liberto, ser lavado, purificado, transformado em uma nova criatura para a honra, para a glória e o louvor do teu bendito nome. É que nós pedimos confiando e crendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, nós encontramos um texto que diz assim, ó. Isso aqui é Deus falando com Abraão por ocasião de uma aliança que ele estava firmando com Abraão. Vamos ler a partir do versículo 12 para que nós possamos compreender. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, versículo 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Aí vem o versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Medida da iniquidade. Agora vamos ler Novo Testamento, Mateus, capítulo 23, e o versículo 32, que o assunto se refere ao mesmo. Isso aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 23, versículo 32, é Jesus falando contra os escribas e fariseus. Antes de chegar especificamente aqui no versículo 32, existe 8 pronunciamentos de julgamento contra os escribas e fariseus. Primeiro, ai de vós,
escribas e fariseus, versículo 13. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, se referindo aos escribas e fariseus. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus. Esses homens, no tempo de Jesus, eram doutores da lei. Eram a autoridade máxima, ensinar a lei ao povo. Mas aqui, Jesus pronunciou 8 ais sobre eles. Quando tem um ai, é um pré-anúncio de julgamento. Aí no versículo 32 ele fala assim, ó. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Aí 33, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? De novo, falando sobre a medida. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 16. Eu estou aqui observando aqui o iPad porque ele está aberto e eu não quero que ele feche, que eu quero também ler algumas anotações que está feita aqui, tá bom? Mas por isso que eu estou aqui também meio agoniado do outro lado aqui. 1 Tessalonicenses 2,16 diz assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Eu li na Bíblia aqui, uma no Velho Testamento, poderia ler mais, porque tem mais referências. Mas só essas 3 basta. É sempre necessário, quando você vai dar um ensinamento sobre um determinado assunto, você procurar no mínimo 3 referências bíblicas, Velho e Novo Testamento. As escrituras são análogas, meus irmãos. Você precisa tomar cuidado com a visão unilateral. É o que eu vou falar sobre o assunto sobre a visão unilateral. Você tem que ter uma visão bíblica panorâmica, porque Gênesis e Apocalipse não tem contradição, meus irmãos. O Velho Testamento é sobre as coisas futuras. O Novo Testamento veio cumprir o que estava anunciado, pré-anunciado no Velho Testamento. Então, se está falando de medida de iniquidade no Velho Testamento, também está confirmado no Novo Testamento. Mas o que é essa medida da iniquidade? Se você vê, Deus está confirmando um pacto com Abraão e falando que ainda 400 anos para frente ele iria julgar os amorreus. E aí ele fala, porque ainda não se encheu a medida dos pecados dessa gente. Aí é que vem o meu questionamento. Eu vou ser bem franco e bem direto aqui. Eu passei a semana ouvindo, eu passei a semana vendo uma certa linha teológica dizendo que os decretos de Deus ninguém pode impedir a ponto de ele permitir que eu e você peque. Se nós pecamos é porque Deus decretou que você tinha que pecar. Eu tenho ouvido que por que falam isso? Porque partindo desse raciocínio, aí vem a argumentação que Deus tolera pecados. Deus é tolerante com determinados pecados. Mas por que discutir esse assunto? Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos de dificuldade. Tempos que pré-anunciam a breve volta de Cristo. Os sinais estão aí. Se você estiver acompanhando, Estados Unidos está sendo mediador
entre pactos de paz entre a nação de Israel e o mundo árabe. Países árabes que eram inimigos de Israel. Anunciando, pronunciando, estão fixando esses pactos de paz. As nações estão em polvorosa. China se levantando contra os Estados Unidos, Rússia saindo do outro lado. Os reinos em turbulência. As pragas estão aí. Peste, fome, pré-anúncio de guerra, calamidade pública. E nós devemos estar atentos que esses sinais são aqueles que antecedem a volta de Cristo. A iniquidade aumentando, o pecado solapando as pessoas ditas evangélicas. A igreja é intocável, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é uma só. Mas nós devemos vigiar que fazemos parte da igreja. Porque a partir do momento que Deus tolera o pecado, então tem algumas coisas que eu posso fazer que Deus sabe que eu sou falho, Ele vai me perdoar, sem problema nenhum, eu posso fazer. E depois é só orar. É óbvio que nós pecamos os pecados por ignorância, os pecados involuntários, os pecados por circunstância. Sabia disso? Tem determinadas circunstâncias que você sabe o que você está fazendo errado, mas a circunstância te levou àquilo. Prova isso para mim na Bíblia, irmão Edson. Vê a situação de Abraão. Abraão sabia que não podia mentir a respeito da sua esposa. Mas ele disse a minha irmã, uma meia mentira, mas não tem meio pecado nem pecadinho. Ou é pecado e acabou. Não tem um pecadinho. É óbvio que existe gradação de pecado. Não é pecado, é pecado. Então isso leva a um esfriamento espiritual da minha parte. Isso leva a uma falta de poder àquele que precisava ter poder. Falta de autoridade. Falta de graça. Você deixa de ser cheio do Espírito Santo porque você está se enchendo de pecado. Não pode um vaso ter 2 tipos de água. Então é por isso a necessidade de esclarecer esse assunto. Deus não tolera o pecado, Deus tolera o pecador. Mas aí vem a pergunta, então por que determinadas situações, determinados casos, não há um julgamento da parte de Deus com urgência? A coisa fica acontecendo. Alguns pegam o texto de Abraão, vou citar de novo Abraão, no relacionamento dele com H. Isso prova, abre aspas, as pessoas falam, isso prova o que eu estou dizendo. Abraão teve um relacionamento fora do casamento com H, teve um filho, esse filho se tornou uma poderosa nação, e Deus não tomou providência nenhuma contra Abraão. Só que você precisa analisar o que estava acontecendo entre Abraão e Deus. Estava se iniciando um relacionamento. Deus estava se revelando a Abraão. A Bíblia diz que pela fé Abraão saiu da sua terra e foi peregrinar numa terra que Deus mandou. Deus estava se revelando, começando um relacionamento. Então no início desse relacionamento, que Abraão ainda não conhecia com clareza as regras, houve falhas da parte de Abraão. E Deus, porque fez uma promessa, a única promessa incondicional na Bíblia, Deus fez para Abraão. Todas as outras é sobre condição. Farei de ti uma poderosa nação, independente do que acontecesse, porque Deus estava se revelando, começando um relacionamento com Abraão. Que precisavam estar os dois de acordo para andar junto. Isso é 3 pilares da fé. Precisava existir a obediência e a confiança. Tanto é que depois Deus fala o quê? Abraão, depois que Abraão errou, anda na minha presença e ser perfeito. Então você precisa entender isso. Isso não justifica Deus tolerou o pecado. Não! Tanto é que hoje você vê que este relacionamento extraconjugal de Abraão até hoje causa danos. É o mundo árabe, está aí. Todos sabem disso. Então, de forma nenhuma, pecou, transgrediu, pode se preparar. Vai ter uma consequência. Deus não vai tolerar. Você vai pagar o preço. O que é o pecado?
Juízes. O que é pecado? Juízes, capítulo Josué, Juízes, deixa eu... tá aqui, ó. Juízes, capítulo 20, versículo 16, diz assim, ó. Vamos ler o 15 e o 16 para você entender. E encontraram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que puxavam da espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Aí vem o versículo 16. Entre todos este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. No original, se você for ver essa palavra, erravam, significava, está escrito assim, ó, os quais atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não pecavam. Tá vendo aí? Eles atiravam com a funda uma pedra, 700 homens, canhotos, tribo de Benjamim. Se você ler a continuação do capítulo 20, que toda a nação de Israel se lutou para lutar contra Benjamim, você viu o prejuízo que 11 tribos tomaram diante dessa tribo de Benjamim. E só venceram porque Deus permitiu, porque essa tribo pecou, transgrediu e pagou um preço quase em extinção. Mas eles tinham 700 homens que atiravam uma pedra na funda e não erravam um fio de cabelo. Imagina isso, você. E não erravam, ou seja, e não pecavam. Então, pecar significa errar o alvo. Errou o alvo, pecou, acabou. Mas será que Deus tolera o pecado? Vamos ver o que diz a Bíblia. José diz aqui não diz nada. O que diz a palavra de Deus? Abacuque, capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó. A pureza dos olhos de Deus. Tu és tão puros de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Isso aqui é o profeta Abacuque fazendo a pergunta para Deus: como pode a nação, os babilônios, imprimir um castigo a Israel, sendo pecadores, sendo idólatras, sendo homens muito mais injustos do que nós? Como tu, sendo tão puro de olhos, pode suportar isso? A pureza dos olhos de Deus. Ele não pode de maneira nenhuma suportar o pecado, ele não se associa com o pecado. O pecado fere a santidade de Deus. Aí vem de novo a pergunta: então, meu irmão, me explica uma coisa. Por que que em determinadas situações não há um julgamento da parte de Deus? Medida do pecado. Vamos começar a entender. Êxodo, capítulo 34. Vamos ver o que é que diz lá. Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. E o versículo... Vamos ler o 6 e o 7 que já... É o 6 e o 7. E passando o Senhor por diante dele, aliança renovada, né? Mas para você entender o que eu quero, senão eu vou perder muito tempo e eu não quero me alongar muito, eu quero ser breve. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente, longânimo, é grande em misericórdia e
fidelidade. Opa! E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia. Já já vamos falar sobre o atributo de Deus para você entender isso aqui. Mas deixa eu chamar a atenção para você de outro assunto que eu estou dizendo para você. Pecou, você vai pagar o preço, meu camarada. Êxodo, capítulo 4 e o versículo 24. Olha aqui, ó. Isso aqui é Moisés. Deus, no livro de Êxodo, Deus escolhe Moisés para ser o homem que libertaria a nação de Israel da opressão que estava sofrendo na mão dos egípcios. Capítulo 2, a preparação de Moisés, os primeiros 40 anos de Moisés. Aí depois veio, a partir do versículo 11, os 40 anos seguintes da vida de Moisés. Aí no capítulo 3 vem a chamada de Moisés e a revelação pessoal de Deus a Moisés. Deus se revelou a Moisés, aí no versículo 5 Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Se revelou a Moisés, Deus começou a ter um relacionamento objetivo e claro com Moisés. Aí no capítulo 5, Moisés faz algumas objeções, mas findou aceitando a missão imposta por Deus a ele. Aí depois o versículo 18 do capítulo 4, a resposta de Moisés à chamada de Deus. Aí Moisés voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Moisés está bem, vou obedecer ao Senhor agora. Já está tudo acertado e estou indo agora fazer a vontade de Deus. O que Deus mandou fazer, eu vou lá fazer. Vou enfrentar Faraó no nome dele, com as armas dele, vou fazer a obra dele e o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Porém, no versículo 24, no versículo 23 ele diz assim, ó: digo-te, pois, versículo 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. 23, digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que te matarei, teu filho, teu primogênito. Essa é a mensagem, viu, Moisés, que tu vai falar para Faraó. E Moisés está indo. Aí vem o versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor. Eu quis matar. Mas como é que é isso aí, irmão? Moisés está saindo. Resolveu obedecer o chamado de Deus. Conseguiu, apesar de todas as objeções, chegar num acordo, se certificar que era Deus que estava mandando, já tinha uma mensagem clara para entregar a Faraó, e ele está a caminho. Quando chega na estalagem, Moisés fica doente de morte. Está aqui no versículo 24. Estando Moisés no caminho na estalagem, encontrou o Senhor. Eu quis matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Moisés, ungido por Deus, saindo para fazer a obra de Deus, mas estava transgredindo o mandamento de Deus. Deus havia mandado circuncidar todos os seus filhos. Era uma ordem na lei que tinha que ser circuncidado. E ele estava poupando o seu filho. Está vendo aí? Deus não tolera pecado de A, de B, de C de ninguém, não. Ah, que eu sou grandão, que eu sou fulano de tal, que... Não, meu amigo, se prepara, viu? Se prepara. Você vai sofrer na carne o que você está semeando.
bíblico. Não dá para inventar de maneira nenhuma. Deixa eu dizer outra coisa, mostrar outra coisa do versículo anterior que eu li para você. Gênesis, capítulo 19. Olha aqui que coisa interessante. É bom ler a Bíblia, rapaz. Olha que coisa maravilhosa, viu? Gênesis, capítulo 19. E o versículo 16. O 15 e o 16. Isso aqui conta a história de Ló saindo de Sodoma e Gomorra juntamente com sua esposa e seus filhos. Os anjos chegaram lá. Vai, te apressa-te, vamos sair daqui. E aí no versículo 15 diz assim, 19 e 15. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens, os anjos pegou os homens pela mão, e ele, sua mulher e suas 2 filhas. Aí vem, vírgula, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Você está começando a entender? Porque não veio o juízo imediato de Deus sobre pecados que nós cometemos? Vamos lá. Então, pecado, já disse para você. Biblicamente, eu mostrei para você que é real alvo. Aqueles camaradas lá que eram bom de funda, acertavam um cabelo, aqueles 700 guerreiros de Benjamim, eles não pecavam quando atiravam a funda, ou seja, não erravam o alvo. Todo pecado é rebelião contra Deus. Vou citar para você, Gênesis 3 e 6 você vai ver, Gênesis capítulo 3. Havia dado uma ordem de Deus para Adão e para Eva. Transgrediram. E Deus foi tolerante, meu irmão. Ficaram vivos? Não, meu querido. Perderam a vida eterna. Passou a fazer parte da morte. Antes eles não viviam eternamente. Não conheciam a morte. Não conheciam a doença. Não conheciam a labuta. Era uma vida maravilhosa. Pecaram. Erraram o alvo. Desobedeceram a ordem divina. Veio a morte. Veio o enfado. Veio as doenças e o cansaço de corpo, alma e espírito e a separação com Deus. Aí vem a promessa, o próprio evangelho. De ti, mulher, sairá um que vai pisar na cabeça da serpente. O pecado, ele manifesta a minha natureza e a tua natureza de querer ser igual a Deus, porque a partir do momento que você tem uma ordem de alguém superior e você transgride essa ordem, mostra que você quer ser igual a ele ou superior a ele. Isso é rebelião. Aonde está isso? Isaías capítulo, vou ler só para você rapidamente, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, olha aqui, ó. 14, versículo 13 e 14. E dizias tu no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pecado é desobediência àquilo que Deus manifestou para mim e para você, que não podemos fazer. Pecado é querer ser igual ou superior àquele que me deu uma ordem. Acabou. É querer ser maior do que Deus. E o pecado tem o salário. Aonde está isso? Não tem como escapar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você quer viver no pecado, meu amigo? Viva no pecado. Só que tudo que nós fazemos, nós recebemos o salário. Tudo. Aquele que semeia no Espírito, colherá no Espírito. Aquele que semeia na carne, vai colher na carne. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E o outro vai ver lá.
Além da semeadura e da colheita. Aí versículo 23, é o salário do pecado que você está semeando, da discórdia, da desobediência, do querer ser igual a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eclesiastes 7:29, isso todos já sabem, diz que Deus fez homem perfeito. Eclesiastes 7:29, reto. Vamos ver. Adão e Eva eram perfeitos em tudo. Beleza, saúde, formosura, intelecto. Aí continuou o quê? Mas ele buscou para si muitas invenções. Então, por que Deus não toma vingança sobre aquele que transgrediu, que o agrediu? É uma agressão, pecado é agressão contra Deus, meus irmãos. Primeiro se peca contra Deus, depois contra o ser humano. Por que Deus não faz nada? Bom, vamos entender o seguinte. Para que nós humanos venhamos ter um pouquinho da compreensão de quem é Deus, existem os atributos de Deus que descrevem a sua natureza e o seu caráter. Não que isso, com isso você venha compreender que Deus é incompreensível. Não adianta, você não vai compreender de uma forma humana, mas deixou alguns atributos para que nós possamos compreender melhor quem é Deus. E nesses atributos existem os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos que somente Deus tem, somente Ele tem, e não repartiu a mais ninguém. Então, passando rapidamente. A seriedade, o que significa isso? Deus é autoexistente. Ele não necessita de mais ninguém para continuar a existir. Que você aceite, que você não aceite, não vai mudar em nada. Deus é autoexistente, se chama seriedade. É a eternidade. Que você aceite, que você não aceite, Deus é eterno. Não tem começo, princípio e não tem fim. Não adianta, eu não aceito, problema seu. E acabou. Isso é atributo só dele. Não passa para ninguém, tá certo? Terceiro, unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz de maneira nenhuma esse atributo. Passando rapidamente, a imutabilidade, ele é imutável. Infinitude, ele é infinito. A onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipotência, ele é onipotente. Deus, o que Deus pode? Pode todas as coisas e pronto. Onisciência, soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas. Depois dos atributos incomunicáveis, aí nós vamos estudar os atributos comunicáveis de Deus. Aqui que eu quero segurar sobre o assunto rapidamente, viu? Que nós estamos falando. Os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? O que é isso? Atributos comunicáveis, meus irmãos, são os atributos que ele repartiu a mim e a você. Ele tem, ele pertence a ele, exige que eu e você tenha. Se nós somos filhos dele, se nós somos possessão dele, herdeiros seus, ele passou alguma coisa que é dele para mim e para você. Eu vou passar rapidamente, vou me deter depois de um para a gente encerrar. Amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade, paz, entre outros. Mas esses são os principais. Deus é amor, não é amor? Se você é filho dele, você tem que ter amor. Deus é bondoso, não é bondoso? Ele exige que você também seja bondoso. Deus é misericordioso, não é misericordioso? Eu li lá para vocês, sendo o Senhor misericordioso.
Então ele exige de você também que você seja misericordioso. Deus tem sabedoria, ele é sábio. Meu amigo, a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Então, mas não, peça a Deus, que ele dá um lance em rosto. Deus é justiça. Procure ser justo também, viu? Procure agir com justiça. E depois é a santidade. Deus é santo, é separado, exige santidade também de mim e de você. Ele é veracidade, é verdade. Exige de mim e de você verdade, liberdade e paz. Mas vamos se deter no amor. Então por que, irmão? Não entendi ainda. Que Deus não toma uma providência, um juízo imediato. Se ele não toma é porque ele tolera, então. Não, ele não tolera, meu irmão. Para a gente encerrar. Um dos atributos comunicáveis que eu citei primeiro para você, que é que Deus o quê? É amor. Quando ele contempla a mim e contempla a você, aí você vai para João capítulo 3, versículo 16, que é o texto da Bíblia. Diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois do amor, que está dentro do amor, vem o quê? A bondade. O camarada pecou. O camarada transgrediu. Todo pecado existe que seja feito justiça. Meu amigo, se eu peco, se eu erro contra alguém, eu cometi uma injustiça. E se eu cometi uma injustiça, é necessário que Deus faça justiça. Não pensa não, meu irmão. Semeou na carne, vai colher na carne. O pecado da vida Deus perdoou? É óbvio que ele perdoou. Mas não tenha dúvida, não morrerás. Mas vai colher na carne, viu? O fruto do teu pecado. E se tem a justiça, vai ser decretado o juízo. Então, primeiro amor. Depois do amor, você sabe por que Deus não toma um juízo imediato contra mim e contra você? Vê a bondade de Deus sobre mim e sobre a tua vida. Depois da bondade, mas agora se só bondade, agora vem o juízo de Deus. Aí eu li para você, vou confirmar para você, Deus é o quê? Misericordioso. E sendo-lhe o Senhor misericordioso. Amor, bondoso, misericordioso. Agora o juízo vem sobre esse camarada, não tem jeito, agora acabou. Não, Deus é longânimo, tardio, irás. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque ela se renova sobre a minha e sobre a tua vida. Tem mais um atributo de Deus. Ele tolera o pecador. Porque ele é tão puro de olhos, Abacuque 1:3, eu li para você, que não pode contemplar o mal. Mas pelo amor, pela bondade, porque ele é misericordioso, porque ele é longânimo, rico em graça, ele é gracioso comigo, com você, ele está sempre dando a oportunidade, porque quando ele olha lá de cima, ele vê que eu era digno de morte, mas ele contempla o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário, sobre mim e sobre você. É o sangue de Jesus Cristo. Pai, ele precisa de mais uma oportunidade. Ele é levando o Senhor em conta os tempos da ignorância. Manda que todos os homens se arrependem e cheguem ao conhecimento da verdade. É a razão, meus irmãos, de eu não ser consumido. A razão de você não ser consumido. A razão do mundo que está maduro para o juízo. Não ser consumido. Não vamos abusar da graça de Deus. Não vamos abusar da misericórdia de Deus. Porque a medida
cuidando da iniquidade de cada um. Vai se enchendo. Vai se enchendo. Mas então quer dizer, meu irmão, que nesse raciocínio seu, Deus está com a ampulheta lá no céu, observando a hora que a medida vai chegar para falar, agora vou exercer juízo. Não, meu querido, não. Deus deixou em mim e você algo chamado consciência. Deus não tem marionetes. Respeito a linha teológica de alguns que pensam ao contrário. Mas eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia. Deus pôs em mim, pôs em você algo chamado consciência. Tudo que eu faço, tudo que você faz, você tem ciência. Porque Ele imprimiu essa marca em mim, você, o juiz interno que eu tenho e que você tem. Que você está ciente do que você está fazendo, está desagradando a Deus. Depende de você, ao ponto que você quer chegar. Agora, não abuse da graça de Deus, não abuse da bondade, não abuse da longanimidade, não abuse da misericórdia, não abuse do amor de Deus. Porque não é Ele que está como se nós fôssemos marionetes manipulando isso aqui vai para cá. Não, Ele te deixou livre-arbítrio. Ele não tem robô, ele não tem ninguém mecânico. Faz um monte de malabarismo por aí para dizer como tem, não tem. Você tem livre-arbítrio. Você é responsável. Se eu não tivesse livre-arbítrio e Deus me fizesse pecar, eu falo, não, mas eu não pequei. Quem pecou foi Deus. Eu pequei porque Deus quis que eu pecasse. Que é isso, rapaz? Que é isso? Que conversa fiada é essa? Isso é coisa de doido. Você tem o livre-arbítrio. Então, cuidado. Não encha você mesmo a medida dos pecados, a medida da iniquidade. Porque Deus, Ele é amor. Mas o amor, nesse atributo comunicável, não anula a justiça. E se não anula a justiça, não anula o juízo que pode vir sobre mim e sobre você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor, no temor do Senhor. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser bem sucedido nos seus negócios? Quer ser bem sucedido na sua família? Quer ser bem sucedido na sua empresa? Tema ao Senhor. E com certeza absoluta, o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nos concedesse mais uma vez de falar sobre a tua palavra. Deus santo, fiel, justo e poderoso, estende a tua mão bendita sobre cada um dos teus servos, das tuas servas, aqueles que estão vindo essa live e aqueles que por certo ouvirão nas horas seguintes. Pai santo, fiel, justo e poderoso, pelo teu temor em nossos corações, para que tenhamos uma vida que glorifique, exalte e enalteça o teu nome santo. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.